Fala galera, tranquilo, meninos e meninas aí do segundo ano. A gente vai hoje fazer alguns exercícios do módulo 14, né? Página 374 e 375, os três aí, número 1, 2, 3. Então, o número 1 diz assim: do outro lado do Atlântico, a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada com a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga e esquenta no fogão, caminha até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias mãos. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que não tem pessoas que trabalhem fazendo coisas para os outros, pelo menos as coisas domésticas, né? As atividades domésticas. Basicamente, ele está se referindo aí, né, a trabalhos de pouca remuneração, né? O cara que coloca gasolina para você no posto de gasolina, né? Na Europa e nos Estados Unidos, a própria pessoa normalmente sai do carro e ela enche o tanque, né, de gasolina e depois vai lá dentro na lojinha lá de conveniência e paga, né? Isso é o mais comum nos Estados Unidos e na Europa. Então, alguém para fazer a comida na sua casa, por exemplo, né? Passou uma moto aqui, fez um barulhão. Alguém para lavar sua roupa, tudo isso é muito difícil de encontrar na Europa e nos Estados Unidos, basicamente porque a população tem um grau de instrução melhor, tem ofertas de emprego melhores e, no geral, não há pessoas, você não encontra pessoas, como aqui no Brasil, essa enorme quantidade de pessoas dispostas a trabalhar por um salário baixo, né? No geral, a classe média não tem condição de pagar um super salário para o empregado, então ele vai buscar pessoas que aceitem ganhar um salário mínimo, né? Ganhar R$1.200, R$1.000, R$1.300, R$1.500. Isso porque existem essas pessoas aqui, né, com problemas financeiros que aceitam esse tipo de salário, porque se não existisse, simplesmente a gente não encontraria pessoas para fazer serviços domésticos, por exemplo, né, como a gente encontra aqui no Brasil. A diferença entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da ocorrência no Brasil de automação do trabalho nas fábricas relacionada à expansão tecnológica. Não está relacionada à expansão tecnológica, né? A expansão tecnológica normalmente acontece em países mais desenvolvidos que têm um grau de instrução, né, da mão de obra muito maior, e é exatamente o oposto do que acontece aqui no Brasil. Letra B, ampliação da oferta de empregos vinculada à concessão de direitos sociais. Se fosse assim, né, se tivesse uma maior oferta de empregos, não teria tanta gente desempregada, justamente disposta a trabalhar em casas de família, fazer serviços mais simples. Letra C, abertura do mercado nacional associada à modernização conservadora. A abertura do mercado nacional associada à modernização conservadora também não tem nada a ver com esse processo, tá? Letra D, oferta de mão de obra barata conjugada à herança patriarcal. Então, esse conjugado à herança patriarcal, ele quer dizer que, no geral, a gente busca pessoas que façam o serviço doméstico por nós, como se o serviço doméstico fosse algo ruim, né? Fosse algo relacionado a pessoas de pouca qualificação, né? Então, a cozinheira, a faxineira, né, no geral, são trabalhos femininos, né, de pouca remuneração e vistos como algo menor, né, como algo de pouca qualificação. Isso é uma herança lá de trás da escravidão ainda, né, do século XIX, que persiste na cultura brasileira até hoje. E o primeiro item é a oferta de mão de obra barata, como eu falei no início. Se não tivesse pessoas dispostas a trabalhar recebendo pouco por isso, a classe média em geral não teria condição de ter empregados domésticos, tá? Basicamente é isso. Né? Letra E, a consolidação da estabilidade econômica ligada à industrialização acelerada. Se fosse isso, também teria uma grande oferta de empregos, né? E a gente não teria essas pessoas precisando de empregos que pagam tão pouco, tá? Então, basicamente, está relacionado ao problema de desemprego
né, e o problema de pouca qualificação da mão de obra e pouca oferta de empregos decentes. Então as pessoas acabam buscando empregos que pagam muito pouco, né? Isso não é só em casas de família, né? Isso, sei lá, no mercado, no comércio também é muito comum, né? Empregos que paguem um salário muito baixo, que tem um monte de gente querendo, mesmo assim. Número 2, vamos lá. Com o processo de industrialização, as mais numerosas migrações interregionais aconteceram em direção às cidades do Centro-Sul, né? Industrializou, a gente sabe que a industrialização brasileira ocorreu basicamente aqui no Centro-Sul, então muita gente veio para cá devido ao apelo representado pela dinâmica da economia desse complexo regional, ou seja, uma economia mais dinâmica, mais evoluída. A partir da década de 70, unidades da federação de outras regiões, ou seja, ele está querendo dizer que até 70 só tinha migração para o Centro-Sul, ponto final. A partir da década de 70, unidades da federação de outras regiões começaram a receber migrantes de outras partes do país, ajudando a incrementar os índices de crescimento demográfico. Tá? Essas regiões receptoras de migrantes são, notadamente, letra A, Sudeste e Amazônia. Se ele está falando de outras regiões, então Sudeste, né, e Sul não entram aí nessa conta, tá? Então, essas regiões receptoras de imigrantes são, notadamente, Sudeste e Amazônia, não, né? Centro-Oeste e Nordeste, também não. O Nordeste ele só entra nessa configuração aí de migração, na migração de retorno, que vai ser um pouco mais à frente, tá? À frente que eu digo no tempo, anos depois. Letra C, Nordeste e Sul, de novo Nordeste não, e o Sul está nessa primeira leva até a década de 70 que ele fala no texto, né? O Centro-Sul. Letra D, Sul e Centro-Oeste, de novo, o Sul está naquela primeira leva. O que acontece a partir da década de 70? Há um fluxo razoável de pessoas para o Centro-Oeste em busca de novas terras, né? O famoso avanço da fronteira agrícola do Brasil, né? Lembra disso? Que no Sul começa a faltar terra e aí as pessoas começam a ir para o Centro-Oeste. Então, a partir da década de 60, 70, cresce muito a migração de brasileiros para o Centro-Oeste. Então, a gente já sabe aí que o gabarito tem que ter Centro-Oeste. E a segunda é a Amazônia, tanto por uma continuidade da expansão do Centro-Oeste, né? A gente sabe que a fronteira agrícola avançou para o Centro-Oeste e foi subindo em direção à Amazônia, tanto quanto por conta do polo industrial de Manaus, né, da Zona Franca de Manaus, tá? O desenvolvimento grande aí da Zona Franca de Manaus. A gente tem também um reflexo da mineração, né, do ferro lá em Carajás, né, que é a maior província aí de exploração de ferro do mundo. Então a gente tem alguns fatores que fizeram com que a Amazônia e o Oeste se configurassem novos polos de preciso interpretar bem o que está se referindo, né? Passaram a predominar e os outros deixou de existir migração. Baixar aqui, conseguir, pra gente ir pro número 3, né? No texto abaixo, número 3, FGV de São Paulo, no texto abaixo, o demógrafo Fausto Brito analisa o fenômeno das migrações internas no Brasil entre 60 e 80. As migrações internas redistribuíram, isso já é o texto, o trecho do autor. As migrações internas redistribuíram a população do campo para as cidades, entre os estados e entre as diferentes regiões do Brasil, ou seja, houve migração dentro dos estados, né, de uma capital para uma área mais interna e vice-versa, né, no geral ele está falando ao contrário, né, do interior para as metrópoles e de um estado para o outro também.
entre os estados e entre as diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras agrícolas em expansão, que acabamos de falar, onde as cidades eram o pivô das atividades econômicas. Mas o destino fundamental dos migrantes que abandonavam os grandes reservatórios de mão de obra, Nordeste, Minas Gerais principalmente. O que é reservatório de mão de obra? Lugares que tem muita gente e tem pouca oferta de emprego, tem pouco trabalho, né? Eram as grandes cidades. Então ele diz que o destino eram as grandes cidades, particularmente os aglomerados metropolitanos em formação no Sudeste, entre os quais a região metropolitana de São Paulo se destacava, a do Rio também, de certa forma. Tá? Então, de acordo com a visão do autor, as migrações internas podem ser associadas essencialmente ao... Bom, a gente está falando de um cenário aí, esse autor está destacando a industrialização e a formação de grandes cidades, né? Então tem que ter em mente o que o texto está dizendo, o que o enunciado está trazendo para a gente. Então, letra A, povoamento de novas áreas rurais situadas na fronteira agrícola. Existia isso? Existia, mas o autor está falando das grandes cidades. Ele termina o texto dizendo, entre os quais a região metropolitana de São Paulo se destacava. Tá? Então não é povoamento de áreas rurais, né? É povoamento de áreas urbanas que ele está querendo que você responda, né? Ele está querendo que você responda a respeito disso. Letra B, processo de urbanização